Boa noite a todos aqui presentes. Boa noite a todos que estão nos ouvindo pelo Facebook. Hoje não estamos na sintonia, né, Luiz? Ou está fazendo um link? Vai ser retransmitido na Sintonia no Bem. Então, todos aqueles que estão nos ouvindo, seja qualquer hora, né? Hoje, com o advindo da internet, faz com que a gente não possa mais dizer só boa noite. Então, tem que ser bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. A hora que estiverem nos ouvindo, isso nos dá um prazer muito grande, que é um novo canal, que a gente entra na casa das pessoas, e isso é muito bom. E eu costumo dizer que a casa espírita ou casa de oração, que seja qualquer uma, hoje faz essa maravilha de não às vezes trazer você para dentro da casa de oração, mas leva a casa de oração na casa das pessoas, e isso nos faz muito bem. Como eu costumo dizer e falar e repetir, e eu quero deixar isso bem claro, pelo menos por um tempo, na condição de adentrarmos numa casa de oração, de nos colocarmos em condição de doarmos o nosso aparelho auditivo, o nosso aparelho visual, né, o nosso aparelho fonador, para aqueles nossos irmãozinhos que não têm a capacidade de ver, de ouvir, de falar, e que eles estão aqui entre nós, às vezes ávidos de poder escutar e não tem essa condição. A condição ele tem, mas não tem a capacidade. Por quê? Porque a condição espiritual dele não o faz, não consegue, ele não consegue ver, não ouvir, não falar. Muitas das vezes precisa estar ligado, né, a um irmão nosso, a nós, né, para que ele possa ouvir, para que ele possa ver. E diante disso nós fazemos um bem muito grande. Muitas das vezes nós vemos ou viemos na casa de oração em busca de uma ajuda, e muitas das vezes nós estamos ajudando, né, um amigo, um irmão, um desconhecido até, mas que estamos ajudando ele, né, a ver, a perceber, a aprender. Quantos, sem muito de nós percebermos, nós já ajudamos as equipes espirituais a resgatar um irmão errante, um irmão às vezes que está desnorteado, que está sem rumo. E eu costumo a fazer uma analogia. Eu não sei se vocês falam chinês muito bem. O meu mandarim é precário, né? Eu devo falar, se bem, uma palavra em mandarim, que é oi, e eu não sei nem o que significa, né? Mas imaginemos nós, soltos hoje na China, sem saber falar o mandarim, sem saber ler o mandarim, e perdido, perguntando a alguém, e ninguém dando informação, ninguém nos dando importância, né? Tanto que a gente ficaria perdido em um país ao qual a gente não fala a língua, a gente não entende. Isso assemelha aos nossos irmãozinhos que estão desencarnados, procurando alguém, procurando algo, alguém que o ouça, alguém que fale. Imagine a satisfação de você, de nós, num país desse, onde que você imagina, você perdido dentro de Pequim, uma cidade enorme, uma loucura, sem saber falar nenhuma palavra, procurando ajuda, e você acha alguém que fala a sua língua. O que você está querendo, meu irmão? Isso assemelha a gente numa casa de oração, onde que eu dou o meu aparelho. É como se fosse assim, nossa, eu estou ouvindo, eu estou entendendo e eu estou vendo. Olha que maravilha. Aí a gente pode dizer assim, mas eu não tenho mediunidade nenhuma. Mas existe a sintonia, né? Aquele irmãozinho que entrou na mesma sintonia que eu, pois sabemos que sintonia e frequência é bem diferente, mas ele está na mesma sintonia que eu, e ele consegue, através de mim, ver, ouvir
E nós sabemos, né, nas sessões mediúnicas, até falar. Quando a gente participa de sessão mediúnica e a gente vê aquela ânsia, às vezes, de um espírito que se manifesta através de um médium, aquela loucura, Nossa Senhora! E muitos deles relatam o quanto é angustiante de estar tentando se ver, se fazer ouvir, e ali ele encontra aquela paz para aquela angústia dela. Então, quando nós nos adentramos a uma casa de oração, ou mesmo nos colocamos em oração na nossa casa, às vezes não só eu ali, e estou ali pedindo aquela oração, né? Pedindo algo para minha família, ou agradecendo, sabendo que junto tem alguém ligado e que aquela oração faz um bem para alguém. Por isso a gente não tem noção do tamanho que é o poder da oração. Lá no texto do Vital Froese, ele espelha muito bem quando ele fala que num determinado ano a Terra entraria num colapso muito grande, mas as pessoas que aqui estavam, as almas que aqui estavam, mas ele não diz só encarnado, né? Mas as almas que aqui estavam, de uma vibração tamanha, fez com que todo aquele processo fosse mudado. Portanto, a gente não tem noção o que a nossa oração muda o universo, o curso da atmosfera, o curso do nosso universo, vibrações. O quanto poder tem em uma oração. E muitas das vezes a gente faz oração por fazer, só por fazer. E aí eu fico um pouco temeroso quanto àquelas orações repetitivas. Mas muitos hindus, muitas religiões hindus, muitas religiões muçulmânicas, muitas orientais também, trabalham o mantra como uma oração muito poderosa, que é uma palavra só repetida várias vezes tem um poder muito grande. Mas a gente não imagina, porque se falar só por falar, é aquela velha oração, né? Ave Maria, cheia de graça, Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus, amém. Pronto. E aí a gente esquece que muitas das vezes a oração, Pai, eu estou aqui, é só você, porque eu não estou dando conta mais. Quantas vezes nós precisamos de falar assim? Quantas vezes nós colocamos nossa vida na mão de Deus? E geralmente quando tem um problema muito grande, quando a gente passa por um problema muito grande, ou daqueles que a gente não consegue lidar com isso, daqueles que às vezes as nossas forças já se foram. E eu acredito que muitos de nós já chegamos em condições, e muitas das vezes a gente não tem nem noção, porque muitas vezes a gente está numa coisa muito simples, que para cada um é muito grande. E eu cito o exemplo e gosto de bater nessa tecla, que mesmo um aluno, aquele aluno que chega quando a professora diz assim, hoje é prova, e eu não estudei. E eu me assusto, meu Deus, agora o que eu vou fazer? E eu preciso de nota. E eu digo assim, Deus me ajuda. Né? Então, são situações que às vezes a gente fala assim, mas isso aí não tem nada a ver. Tem, depende da situação que eu estou passando. Depende muito da situação a qual eu estou vivendo. Problemas são relativos. Que tamanho que é o meu problema? Que tamanho que é o problema do Luiz? Como que eu mensuro isso? Então, muitas das vezes nós esquecemos que a oração, a condição que eu estou ali, não só a mim, mas ajuda muita gente.
E olha que esse texto e esses textos e essa literatura que a gente vê e ouve e lê, ela é massiva nesse ponto, que a minha oração, que a minha intenção faz mudar o universo. Então sejamos cientes disso, quando nos colocarmos em oração, que seja mínima possível no dia a dia. Deus, estou aqui. Né? Que a gente, pelo menos esse Deus, eu estou aqui, seja de coração. Seja de coração. E para isso, nós precisamos de passar urgentemente pelo tema que nós vamos falar hoje, que é essa transformação social. Como assim uma transformação social? A gente já falou aqui, né, que nós somos, o homem é um ser social. Né? Em encontros passados nós falamos que eu não consigo, não posso, não tenho como viver sozinho. E muito menos evoluir sozinho. Porque eu preciso de tudo aquilo que está no mundo para a minha evolução. Então nós já falamos aqui da parte do Evangelho, onde que o Evangelho bate muito na tecla do ter. E a gente foi acondicionado a dizer assim, naquela velha e antiga frase do Cristo, onde que ele diz, mais fácil um camelo passar no fundo da agulha do que um rico alcançar o reino dos céus. Se formos tomar essa parábola, essa fala de Jesus ao pé da letra, já podemos dizer, então, nenhum rico alcançaria o reino do céu. Ponto. E aí a gente vendo através dos tempos, em que naquela época ele precisava de falar isso, hoje a gente tem a plena consciência de que não é o ter que me faz a não alcançar o reino dos céus, mas assim como eu tenho, ou como eu lido com isso. E a gente sabe hoje, é sabido que vamos dizer, o que é alcançar o reino do céu? O que é alcançar a salvação? A plenitude. Aquela história as leis, onde que estão gravadas as leis de Deus? Alguém se arrisca a dizer? Plena na consciência, né, Vonei? Somente em nós, na consciência. E aonde está o céu e o inferno? Pura e simplesmente na minha consciência. E Deus é tão maravilhoso, que hoje a gente sabe que Ele me deu a oportunidade, ou talvez, né, a dádiva de julgar. E a gente sempre ouviu isso. Deus vai te julgar. A mão de Deus é pesada, a mão de Deus é terrível. Se Deus é amor, Ele é tão amor, que Ele deu a pior das pessoas para julgar, para me julgar, que sou eu mesmo, né? Então olha que maravilha, as leis de Deus estão contidas na minha consciência e o julgamento também está na minha consciência. Então esse alcançar é relativo e ele passa o ser e o ter, né? Eu tenho muito, mas como que eu sou tendo o que eu tenho? Essa faz toda a diferença. Portanto, muitas das vezes, e essa história de que um rico jamais vai alcançar o reino dos céus, existem ricos que já estão no reino dos céus. Orgulhoso, né, seu Raul? O orgulho é que faz a diferença, seu Raul. Porque a gente pode observar e vamos separar aqui, vamos fazer uma separação que eu não gosto muito, mas de rico e pobre. Como que eu mensuro riqueza e pobreza? Nós ainda mensuramos riqueza e pobreza no ter. Aquele cara é rico. Por que ele é rico?
porque ele tem uma mansão, que ele tem vários carros, ele tem muita coisa. E aquele é pobre, porque ele não tem nada, tem um casebre, passa fome. E a gente bate muito nessa tecla. Quantas pessoas vivem em mansões, têm muitos bens, iates, carros, e é infeliz e sofre muito mais do que aquele que vive num casebre. E aí eu falo sempre isso, né? A gente reza para quê? Nossa, Deus, ajude os pobres, ajude aqueles estrupiados, ajude aqueles que estão em dificuldade. Mas qual a dificuldade? Muitos de nós, e a maioria, e eu me incluo muito nessa, onde que a gente diz, raramente ou quase nunca, a gente reza, Deus, ajude aqueles que têm muito. Porque a gente esquece que a aprovação da riqueza é uma às vezes, ou quase na totalidade dela, uma das piores provações da riqueza, da beleza. Porque como o seu Raul disse, aonde que ela atinge? Aonde que ela mais pega? No meu orgulho. E talvez seja o orgulho e o perdão as maiores tarefas que foram dadas a nós para que a gente evolua. Essas seriam as mais perigosas, porque o orgulho é fácil demais, a soberba é fácil demais. Então, por isso, a gente às vezes esquece que muitos ricos de bens são pobres de espírito. E muitas das vezes aquele pobre que não tem nada é muito rico, porque ele passa por aquela provação da melhor maneira possível. Mas não nos esqueçamos que tem muitas pessoas que estão na provação e que amaldiçoam a cada dia e que às vezes estão adquirindo mais débitos ainda do que aquele que ostenta. Quantos estão ali passando por dificuldades? Passando às vezes até por... E o aprendizado? O que ele aprendeu? Às vezes a gente recebe uma notícia, como eu já exemplifiquei aqui, muitas das vezes, uma notícia de uma doença. Como que aquilo mexe comigo? Como aquela notícia da minha doença faz com que eu amaldiçoe? Ou que eu busque ou veja o mundo diferente? Ontem lá no Allan Kardec ainda falei disso. Muitas das vezes eu tenho uma dor. E aí, aquela dor, eu quero que o outro sofra para ele entenda, para que ele saiba como é a minha dor? Ou eu quero rezar, ou orar, ou torcer, ou fazer de tudo para que aquela pessoa não tenha aquela dor, porque eu sei o quanto dói. E essa é a grande transformação moral, né? Que Kardec já vinha trabalhando na Revista Espírita, onde que ele fala das fases do Espiritismo, que nós falamos aqui semana passada, de todas essas fases que o Espiritismo ia passar, e aonde que Divaldo fala que ficou em subterfúgio, onde que ele fala nessa renovação social. Que eu vou ler aqui de novo, que nós lemos aqui semana passada, mas eu quero bastante frisar nisso daqui, onde que Divaldo fala que ele vê que essa revelação com uma intenção de melhoria íntima na renovação social só pode acontecer pelo caminho da convivência, da cidadania e da melhoria íntima, né? Ele fala, renovação social representará a repercussão efetiva do conhecimento espírita na melhoria do comportamento de nossa sociedade. O período dessa renovação já começou e as suas tarefas iniciais cabe a nós espíritas acelerar esse processo através, em primeiro lugar, da transformação individual de cada um. Mas vamos falar, o que é essa transformação social?
né? O que é essa responsabilidade social? No dicionário, responsabilidade quer dizer obrigação de responder pelas ações próprias e as dos outros. Ah, não, mas peraí. Foi falado que eu não respondo pela do outro, e sim a minha. A obrigação de se fazer entender é minha e não o do outro. Mas é a minha responsabilidade perante o outro. Se eu sei que beber e dirigir vai dar problema, e eu bebo e dirijo, e eu causo um problema para o outro, de quem é a responsabilidade? Ontem a gente falando a respeito, mas uma pessoa, a gente estava num lugar e a pessoa disse assim, esse trem dessa Covid aí, eu não quero saber de mais nada não. Eu já vacinei e agora eu não uso máscara mais, não faço mais as coisas. E nós vamos entrar numa seara aqui, falando de regras e, como é que é, quer ver? Limites e regras. Se nós estamos aptos a obedecer limites e regras. Eu posso, às vezes, achar que não, mas a minha responsabilidade reflete na do outro. A partir do momento que eu sei que eu tenho uma doença que é transmissível, vamos usar a Covid-19. Eu vou lá, faço o exame e estou positivo, mas eu estou assintomático. Eu saio passando para todo mundo. Isso não tem nada não. Não esqueçamos nós que o próprio Cristo disse, não ficará um centil sem ser expiado. A minha irresponsabilidade que agrava sabendo o que vai acontecer, não nos iludamos, vamos ter que expiar. E essa expiação às vezes pode ser dolorida. Porque muitas das vezes eu vou pedir e não vou conseguir, porque muitas das vezes aquela pessoa a qual eu prejudiquei, encarnações e encarnações que eu vou precisar de fazer aquele compromisso para que eu arrependa, ou para que eu redima daquilo que eu fiz. E principalmente, gente, daquilo que eu sei. Vou citar de novo esse exemplo. Eu estou positivo e eu saio por aí inadvertidamente. Eu tenho ou não responsabilidade? Aí a pergunta que me fizeram, mas e se eu estou positivo, mas não tenho sintoma nenhum? Você sabe. Existe aí os atenuantes. Se eu não sei, como que eu posso ser responsabilizado por uma coisa que eu não sei? E aí é onde que vem a dádiva e a justiça de Deus. Que eu não vou me cobrar se eu sou o meu próprio agente, se eu sou o meu próprio... se eu vou me condenar, se eu sou o meu próprio juiz, com certeza é só fazer uma pequena analogia nisso daí, só fazer uma pequena reflexão nisso daí. Se eu sou meu juiz, eu vou dizer assim, gente, eu não sabia. Não é verdade? Eu não sabia. E aí, imagina você caindo em você mesmo e dizer assim, nossa, eu sabia. Então a responsabilidade é total minha. Então, quando ele fala em responsabilidade social, as ações próprias que refletem nas outras pessoas. E social, aquilo que se pressupõe em relações de sociabilidade, sentimentos, modo de ser, de estar e de agir e de se manifestar. Se eu sei, eu preciso agir de uma maneira diferente. Se eu não sei, eu vou agir da maneira com que eu acho que está certo. Né? Então, tudo isso eu preciso imaginar. Só para vocês terem uma ideia. Responsabilidade social
no mundo corporativo, essas grandes empresas, Nokia, Sony, Samsung, vocês já observaram que eles procuram assim, traga o seu celular, ou o seu lixo, ou o seu carregador, traga para nós, que nós vamos dar uma destinação para isso daí. Você, como consumidor, tem os seus aparelhos velhos que não estão usando mais, nós vamos lá e trocamos por um novo. E eu entrego aquele aparelho. A minha responsabilidade diz, nossa, que bacana, eu coloquei aquilo numa empresa responsável, que vai dar uma destinação útil para aquilo. Vocês sabem, as destinações, simplesmente hoje eles estão pegando esses aparelhos porque não tem utilidade nenhuma para eles. Coloquem... Oi? Faz o quê? Simplesmente. Eles pegam aquilo, colocam em containers e levam principalmente para a África, para a Ásia, para países pobres. Sabe qual que é a destinação que eles estão fazendo isso lá, né? As crianças estão pegando esses containers e queimando para tirar ouro, cobre, para vender. Que existe nessas placas do seu celular, do nosso celular. E aí, mas também tem mercúrio, chumbo, cádmio, arsênio, que essa queima faz com que essas crianças respirem essa fumaça e pasmem, com 15, 16, 17 anos, o pulmão petrifica, vira pedra. Não é brincadeira não, gente. Pedra. E ele morre porque não tem o que fazer. E eu pergunto para vocês, a responsabilidade dessas dirigentes dessas empresas, vocês têm noção o que isso vai acontecer? Essa semana, lá na rádio, nós demos uma notícia. Eles estão assustados com uma montanha que está agora no deserto do Atacama, se formando. Vocês sabem de quê? De roupa. Olha que interessante. As grandes potências, eles usam uma roupa seminova e descartam aquelas roupas, porque roupa é barato. E isso, o que é um novo nicho de mercado? E inclusive um amigo meu aqui já está aí, começou com isso, me chamou até para entrar na jogada. Eu fui ver. Eles vêm prensados, gente, uns quadrados bem grandes, mas prensado de uma certa maneira, que são as máquinas que prensam aquelas roupas. E aí você corta aquela fita e vai tirando aquela roupa ali de dentro. São roupas novinhas, mas fora de moda, roupas estranhas, roupas às vezes que não vende. E o Chile compra demais essas roupas. E só 10% dessas roupas são comercializadas. 90% são descartadas. E eles a colocam, não tem destinação para ela agora. Deserto, vamos jogar lá. E isso está trazendo um assustador, né? Uma assustadora montanha de roupa que está lá, sem o que fazer, sem uso. E aí eu pergunto para vocês, não seria interessante países pensarem na África como nós vimos agora, de pessoas esqueléticas que não têm o que vestir, andando nuas? Será que uma roupa dessa não serviria lá? O que nós estamos entendendo aqui, o que eu quero que a gente entenda, é da responsabilidade social da humanidade. De que o humano, o ser, não vê isso. Ah, Carlos, mas o que eu posso fazer para isso? Às vezes... Muitas das vezes eu me vejo inútil vendo uma notícia dessa e sabendo disso. O que eu posso fazer para melhorar isso? Muitas das vezes eu não vou ter o mecanismo para fazer. Lembra lá no começo que eu falei da oração? Nós fazemos a oração para essas pessoas, não é que estão, lógico que eu preciso fazer para aqueles que precisam, mas para esses que fazem esse tipo de coisa.
que às vezes, não, isso aqui vamos colocar lá. Esses que estão mandando esse lixo para a África e que essas crianças estão morrendo. Aqui está dizendo China, Índia, Gana, Paquistão, os países que mais importam remessas ilegais de resíduos eletrônicos no mundo. E essas crianças estão morrendo. Que a gente, às vezes, passa desapercebido por nós, porque a gente não tem muitas vezes, não quero nem saber disso, eu não quero nem saber. Beleza. Mas que a gente, às vezes, não se aprofunde nisso, mas que incluamos essas pessoas nas nossas orações. Porque com isso, às vezes, eu não posso ir lá e ajudar, ou então impedir que isso aconteça, mas que eu concentre energias também nessa parte da população. Isso é fazer pelo outro. Responsabilidade social. E se ela é social, ela é de um todo. E se eu puder, de alguma forma, não comprar algo que seja oriundo disso, dado a importância do saber, do pesquisar, de olhar, não é enjoeira não, mas se eu puder, muitas das vezes eu não vou ter como escapulir, mas se eu puder ter acesso, de onde que vem isso? O que é feito com isso? Não, então eu não vou fazer. Se eu puder não fazer. E isso não é neura não, gente. A gente ficar neurótico, nossa, eu não vou comprar mais isso, não vou comprar mais aquilo outro. Não. Né? Surgiu vocês lembram de um fato que surgiu aí no Carrefour? Que teve um cidadão que foi agredido no Carrefour, pelos seguranças que estavam no Carrefour há pouco tempo, foi um bafafá danado, houve muita chamado na internet, não vamos comprar mais no Carrefour. E eu vi um artigo da Associação dos Funcionários do Carrefour, que muitos deles perderam o emprego porque muitas pessoas pararam de comprar lá. E eles dizendo assim, gente, a gente não tem culpa. Então, é muito bonito essas causas? São bonitas. Mas eu preciso entender também que tem pessoas ali que vivem daquilo. Antes de fazer uma campanha, não comprem no Carrefour. Eu prestar atenção que foi uma empresa terceirizada, que foi o responsável. E o quanto hoje, eu lendo a respeito esses dias, o que eles gastam com indenização para essas famílias que foram prejudicadas. E teve uma família de um do que foi agredido, que eles ofereceram R$1 milhão, ela, não quero. Aí a gente vê, né? A vida dele virou um comércio. Então, antes de eu aderir a alguma causa, antes de eu julgar alguém, antes de eu intensificar o meu ódio, mas esse fulano ali merece tudo isso. Antes de mais nada, eu já penso o seguinte, uma das coisas dessa renovação social, nós precisamos extirpar o ódio de dentro da gente, seja para quem for. E eu gosto de citar exemplo, lembra do Lázaro? O povo assim, não, mas esse cara tem que ser pego logo, esse cara fez muita coisa ruim, você está a favor dele? Não, pelo amor de Deus. Não que esteja a favor do que ele fez, mas não precisa destilar o ódio, já tem ódio demais em cima dele. Imagina esse espírito. A revolta. Então, antes de eu destilar o meu ódio, ante as notícias que eu estou vendo, para um pouco. O ódio já tem que ser extirpado do ser humano. Nós já passamos da hora de não sentirmos mais. De vir aquele ímpeto, vem porque somos encarnados e imperfeitos. Mas a hora que vir aquele ímpeto, peraí. Esse sentimento não é meu. Esse eu vou. Vamos nos pegar uma hora ou outra fazendo assim. Não, agora não. Esse eu já sei. Esse não é meu. Esse eu não quero sentir.
né? E eu gosto de citar o exemplo, já falei isso aqui antes, mas já viu quando termina a novela, né? É do mesmo jeitinho. A vilã é má durante a novela todinha, aí termina a novela, eu chego pro Luiz e falo assim, Luiz de Deus, você assistiu a novela? Luiz, não assisti demais. Mas você viu a fulana de tal? Vi. Mas aquela novela foi ruim, né? A mulher foi má a novela todinha, no final só morreu. Aí de certo eu queria que fizesse outra novela, ela sofrendo, né? Tinha que fazer outra novela, ela sofrendo os capítulos todinho que foi, para me sentir satisfeito. Então, e às vezes a gente pensa, não, mas Carlos está doido. Não, pequenas coisinhas. Lembra do provérbio português? Pequenos golpes derrubam grandes árvores. Então, quando eu parto desse sentimento, que eu assisto um filme em que o final eu destilei o meu ódio, esse cara devia ter sofrido demais. Eu preciso pensar, opa, peraí. Não, é um filme. Ah, mas o que eu devo sentir? Nada, filme, pronto. Eu amo filme, adoro, assisto. Sou consumidor. Mas estou tentando me policiar quando chegar no final de um filme, chegou no final. Pelo menos não senti nada, nem querer que aquele cara sofresse. Já é um começo. Essa renovação social. A gente se renovando a cada dia. A gente entrando, começando a perceber essas más tendências que nós temos e começarmos a deixá-las de lado. Isso precisa, volta lá no princípio socrático. Conheça-te a ti mesmo. Eu preciso me conhecer. E não outra coisa que é batida em toda a literatura. E o texto lá, aquele que nós começamos aqui esse ano, do Vital Froza, ele fala muito bem. Já experimentamos todas as sensações, portanto a gente sabe distinguir o mal do bem. E aquele que se dói já com o mal, que a consciência cobra, e ainda continua fazendo, imagina a cobrança que eu vou ter em cima de mim, em cima disso. Porque querendo ou não, gente, a gente sabe distinguir o que é certo do que é errado. Aquilo que nos machuca, aquilo quando a gente faz, né? O rei, né, na esquina com o motoqueiro, que ele brigou demais com aquele motoqueiro, né, rei? O seu sentimento depois, você ficou bravo demais, depois você sentiu ruim com você, né? Por que eu senti aquilo por aquele irmão? Esse ímpeto vai vir? Vai. A má notícia é que ele vai. Nós vamos ter isso no nosso dia a dia. Nós vamos nos enraivecer, nós vamos irar, nós vamos ficar bravos, nós vamos ficar nervosos com alguma coisa. Mas a boa notícia é que nós já podemos identificar essas situações e começar a agir diferente. Mesmo que eu faça, mas que eu tenha a hombridade de voltar atrás e pedir desculpa. Ah, mas e se eu não tiver jeito, se eu estiver numa estrada, onde que eu não tiver jeito, mais nunca de pedir desculpa daquela pessoa? E a oração? E a oração de pedir perdão mentalmente para aquela pessoa? O quanto me faz bem? Experimentemos essa oração, essa sensação de fazer o bem. Uma pedrinha hoje, outra pedrinha amanhã, um tijolinho hoje, outro tijolinho amanhã. Quando a gente assustar, a edificação está imensa. O Renato Russo dizia assim, comece pelo possível. Quando você assustar, você estará fazendo o impossível. Exercício. E não adianta a gente falar, não, mas nós somos imperfeitos demais, né? A gente tem mania de dizer, nossa, mas eu preciso melhorar tanto. Principalmente o espírita. O espírita tem essa, nossa, mas eu preciso melhorar tanto, eu sou um grão de areia, eu sou isso. O poder que Deus te deu de estar aqui, só esse fato já é um fato da gente não nos acharmos tão ruins assim.
Como que eu estou lidando diante dos fatos? De uma tragédia. De pegar um noticiário e dizer assim, fulano de tal deu... Agora, tem uma notícia aí, acho que foi o que aconteceu ontem, em Goiânia. O pai foi lá, matou a esposa, matou duas crianças e suicidou. Qual que é o meu sentimento quando eu vejo uma coisa dessa? O que eu sinto? Piedade, dó, compaixão. São esses mecanismos que nós podemos já começar a fazer. Porque nós não vamos viver numa cápsula. Nós não somos encapsulados, nós vamos ter notícia. E a cada dia que passa parece que as notícias estão mais nos assustando. Qual que é a minha reação nisso? Como que eu reajo diante aos fatos que eu estou vendo? De uma tragédia em Minas. Pega os comentários lá embaixo. Que dó, 2 ou 3. Estava lá por quê? Porque tinha dinheiro. Tinha que estar lá mesmo. Morreu porque valeu. Eu sou esse ou sou o outro? Eu sou aquele que desejou realmente, não tinha que acontecer mesmo para largar de ser besta? Ou sou aquele que penso, que pena. Tem um pai, tem uma mãe que sofre. Eu já contei para vocês, quando eu fiquei 2 anos visitando o presídio junto com o pessoal, na quinta-feira eu podia, o dia que eu estava afastado, o Cezinha chegou em mim e falou assim, ô Carlos, você não está trabalhando não? Eu falei, não, eu estou afastado. Ele falou assim, vamos visitar lá o presídio comigo? Hoje nós temos uma coisa lá e está tendo pouca gente. Eu falei, Luiz, você não sabe, ô César, você não sabe o que eu quero fazer com aquele presídio, eu queria soltar uma bomba lá dentro. Falei para ele de jeito. Ele falou assim, bom, eu também. Minha ideia era essa, só que nós não vai fazer. Você vai? Eu falei, não. Eu falei, pois é. Nós temos que lembrar o seguinte, eles vão sair de lá um dia. E se nós conseguirmos, pelo menos mudar a cabeça de que ele está lá dentro, já valeu a nossa encarnação todinha. E essa é a nossa intenção. Eu falei, que hora que nós vai mesmo? Pem! Você viu minha reação? Eu queria soltar uma bomba lá dentro. Você também. Só que nós não vamos fazer isso. Né? E a gente às vezes tem esse rompante, nossa, eu queria resolver isso, isso resolve com isso. Você não vai fazer isso. Né? É aquela velha história do pai. Menino, que tem uma amiga minha que diz que a filha dele dando trabalho demais, falou assim, o pai falou assim, eu vou tirar você da escola, você não vai mais nunca para aquela escola, você vai ficar aqui em casa presa e não vai sair mais nunca. Aí chegou nele e falou assim, fulano, deixa eu te contar uma coisa, por que você está falando isso pro menino? Bom, primeiro, que você não vai tirar da escola, que ela vai para a escola. Segundo, ela não vai ficar presa aqui em casa. Até nisso a gente faz. Né? Qual é a minha reação diante das notícias que eu estou tendo? Já começa daí a minha renovação social. Pequenas que seja. Mas que eu não diga assim, como a gente tem mania de falar assim, não, gente, nossa senhora, eu queria tanto ser igual fulano. Nossa, eu fico vendo Madre Teresa de Calcutá, como tinha um espírito superior, né? Nunca vou chegar daquele jeito. Como que não? Se o Pai me colocou na evolução, e que ele diz assim, todas as almas, todos os espíritos evoluirão, quer queiram vocês ou não, a evolução é inevitável. Isso é uma lei imutável do universo. Uns muitos, uns mais, outros menos. E como eu digo para mim mesmo, eu sou tão ruim. Então está na hora de mudar para ser tão ruim. Ser menos ruim às vezes. Diminuir minha ruindade, então. Já está na hora. Como é que estamos de tempo, Luiz? Você me fala aí. 5 minutos? Esse povo tem, todo mundo, né, que regula esse trem, toda hora que eu vejo tem 5 minutos. O Cláudio já está fazendo assim, né? Então, gente, está na hora da gente começar a fazer alguma coisa.
que essa renovação social é pedida disso, para que eu seja mais humano. E a gente está vendo que está faltando humanidade em tantas partes. Ontem acho que eu citei aqui de novo, mas a gente precisa falar nisso. Já viu os órgãos públicos? Como que a gente chega? A gente chega do lado de acabar, né? E eu citei o exemplo lá do hospital, porque não é coisa corriqueira, pelo menos graças a Deus na minha vida. Mas precisamos de passar por um momento em que estava lá. E do momento que eu estava sentado lá, ninguém falou boa noite para aquela atendente. Já chega. Aí você fala, mas eu estou com o meu ente querido doente, você vai querer o quê? Tudo bem, eu também entendo que se fosse meu, eu não sabia a minha reação. Eu quero que ele seja atendido rápido e primeiro. Né? Mas daí a eu destratar aquela atendente que está lá. Quantas daqueles que depois que o seu ente querido está lá, guardadinho, arrumadinho, medicado, voltou lá e disse, minha amiga, me desculpa, eu estava aflito aquela hora, minha adrenalina estava lá em cima, agora já abaixou, me desculpa. Levou um pão de queijo para ela, né? Comprar um saquinho de pão de queijo, leva lá para ela, aqui ó. Quantos de nós fazemos isso? Quantos de nós voltamos atrás na nossa subida de adrenalina? Me desculpa, Jefferson, foi mal, cara. Aquela hora eu te maltratei. Me desculpa. Mas eu já disse também isso daqui. Aconteceu comigo. E quando eu cheguei na menina e pedi para ela, olha, ontem eu te maltratei. Me desculpa. E a palavra dela não sai da minha cabeça quando ela diz assim, não, meu filho, isso é normal, você não sabe o que eu passo aqui durante o dia. Você nem viu nada, você não viu nada. Moço, isso para mim já é tão normal. Não deveria. Esse normal não poderia existir. O normal teria que ser, o anormal deveria, quando ela fosse ser maltratada, ela se assustar com aquilo. Ela sim, normalmente ser bem tratada. E quando fosse maltratada, que aquilo fosse anormal. E o que a gente vê é o que é o contrário. O anormal é quando alguém chega educado ou pede desculpa. Ela fala assim, moço, ninguém fez isso aqui até hoje. Olha que ponto que nós chegamos. E precisa partir de alguém. Precisa partir de mim. Precisa ser enorme, que nós queremos fazer coisas mirabolantes e grandes, né? Mas essas pequenas coisas durante o dia. Eu me policiar quando eu vejo um noticiário, quando um ente, aquele parente que a gente não gosta de jeito nenhum, chega para o almoço na mãe, no domingo. E eu falo, meu Deus, já vem aquela criatura. Né? Cruz credo com aquele inferno. E aí eu chego no Napoleão e falo, Napoleão de Deus, o inferno chegou. Você acredita que ela fez? E ainda vou pôr mais fogo ainda. Ninguém já gosta do freguês. E aí eu ainda vou lá pôr fogo mais ainda, para que aquele outro não goste mais ainda. Mas eu não vou falar bem. Então não fala mal, pelo menos. Esses exercícios, essa renovação que a gente precisa. E isso é só eu que posso fazer. Ninguém vai fazer por mim. Ninguém, absolutamente ninguém. Só eu que posso fazer. Para que eu tenha essa renovação social, precisa urgentemente para que eu tenha um convívio social. E olha a definição de base do convívio social. A base concreta para um bom relacionamento é ter percepção e consciência dos nossos deveres e obrigações, e principalmente dos limites e regras que fazem uma relação social harmônica. Limite e regra. Base social harmônica. Deveres e obrigações. Fala-me.
fazer a diferença. Terceirizou isso daí, Ivonei. Não, e o que está sendo colocado? A Ivonei colocou aqui que a educação é base de tudo. E eu já digo e repito que nós estamos terceirizando a educação. Eu transfiro a educação para o professor. Eu quero que o professor ensine para o meu filho o que eu deveria ensinar de berço. E professor tem que ensinar português, matemática, não é verdade? Mas não, a terceirizou para a escola. A socialização na escola. Esse menino é um inútil. Escutei isso esses dias, Vanê. Ela falou assim, sabe que meu filho, esse dia eu perguntei, a menina me contando esses dias, meu filho chega na escola, ele distribui o lanche dele para todo mundo e fica até 100. Eu falei assim, você tem condição de dar, a resposta que eu dei, parece que não é da gente, né? Você tem condição de dar mais um lanche para ele? Uai, eu tenho. Então manda. Não tire essa bondade dele não, pelo amor de Deus. Não tira essa essência que ele tem, não. Mas nós hoje, Ivonei, como pais e educadores, a gente quer e o que a gente está vendo hoje é que fala assim para a criança, vá e vença. Aí eu pergunto assim para ele, a custa de quê? Não interessa. E eles estão crescendo com isso na mente. Você entendeu? Os valores, beleza, os valores eram passados da família, hoje terceirizou para a escola. Tudo bem que você falou, a Ivonei disse ali que acha que a escola tem que ensinar um pouco disso para que ele leve isso para casa. Então nós estamos fazendo aquela história do rabo balançar a vaca, né? O poste mijar no cachorro. Mas já que já estamos nesse ponto, que a escola faça isso. Mas que seja feito. Agora, eu como pai e educador, nós estamos com a velha frase que diz assim, eu vou dar para o meu filho tudo aquilo que eu não tive. E essa história está transformando uma criançada aí, que se nós formos falar agora, nós temos que começar a palestra de novo, dos meninos que nós estamos vendo. Eu vou só falar uma coisa, para um pouquinho, vai no shopping. Vai no shopping. Senta numa mesinha daquela, peça um guaraná e começa a observar as crianças. Quem que está mandando em quem? Se é ou não o rabo que está balançando a vaca. Só para um pouquinho, olha. O que está acontecendo? E o que essas crianças vão crescer? Que ser humano que nós estamos colocando no mundo? É preocupante. Apesar de eu não ser pessimista, eu ainda quero e acredito que esses espíritozinhos que estão nascendo, eles estão nascendo já com a caixa craniana maior para receber um cérebro maior e que a programação espiritual dessas crianças vão se manifestar independentemente daquilo que nós estamos colocando para elas. Mas é mais difícil. Mas eu quero crer que isso vai acontecer. Eu acredito muito na espiritualidade. E acredito muito também no nosso poder de renovação, no poder nosso da oração e daquilo que eu posso fazer enquanto ser encarnado.
Para encerrar, gente, o que eu quero levar a nós a pensar, o que eu quero levar a nós a refletir é sobre isso. Primeiramente, como eu estou lidando diante dessas informações que eu tenho, diante do meu cotidiano. E a outra pergunta é, o que eu quero fazer para ser melhor? Porque se eu perguntar isso, a resposta vai estar aqui. Nós temos influências boas demais. Basta a gente querer. Essa é a reflexão dessa transformação social. De como eu quero ser. Qual mundo que eu quero. Porque a gente tem a mania de dizer assim, não fomos acondicionados a isso, né? Tô logo que eu vou morrer. Sei quem vai sobrar, vai ser os que vai ficar mesmo. Se eu creio na reencarnação, eu tenho que urgentemente repensar nisso. Porque o mundo que eu estou deixando agora é que eu vou pegar daqui uns dias. Pensemos nisso. Urgentemente deixemos de ser imediatistas. E para encerrar mesmo, eu sou um espírito passando por uma experiência carnal, que eu vou voltar várias vezes. Beleza, meu povo? E eu sei que a gente consegue. Isso é exercício. A gente consegue. E vamos repassar isso para as outras pessoas. Em quem quiser e ter olhos de ver, vamos repassar. Faz isso não. Vamos tentar isso. Com um colega seu de trabalho, com familiar, com filho, com funcionário, com patrão. Vamos levar a amabilidade, né, mais para o nosso cotidiano. Essa é a transformação pedida para nós. Beleza, meu povo? Fica todo mundo com Deus. Que a paz de Jesus Cristo esteja no nosso coração. Que a influência dele seja o nosso caminhar. Que nós possamos, cada dia, entender que não estamos sozinhos, não somos sozinhos. Que por mais que eu esteja numa ilha deserta, existe algo que está comigo e que pode me ajudar muito. Então, que sejamos essa renovação e que nosso amado Mestre Jesus possa nos auxiliar, a espiritualidade do bem possa nos ajudar a abrir nossos olhos para ver o quanto somos ajudados. Fiquem todos com Deus e que assim seja. Então vamos aproveitar este momento em que estamos ainda envolvidos nas energias do aprendizado, nas energias que nos traz a refletir nas nossas atitudes, nas energias que nós próprios estamos lançando para a atmosfera. E podemos pensar, como o Carlos disse, nós já experimentamos todas as sensações. Ou seja, já fomos Lázaros na vida, já fomos seres que fizemos barbaridades piores do que a do Lázaro. Hoje, com a graça do nosso Mestre Jesus e dos nossos esforços gastos em reencarnações e reencarnações, hoje já não somos mais capazes de coisas tão terríveis, mas já fizemos, com certeza. Somos viajores da experiência, do aprendizado, da luta, da transformação. Por isso devemos olhar para trás e ter dó dos nossos irmãos que ainda perambulam pela rua bêbado, drogado, brigando, viciado em todo tipo de coisas erradas, que ainda matam, roubam, trucidam, porque já fomos também assim. Então olhemos para trás e enxerguemos naquelas pessoas, irmãos nossos, que precisamos orar por eles, precisamos
distribuir energias transformadoras para auxiliá-los nas suas caminhadas, porque com certeza tivemos auxílio, tivemos ajuda, tivemos energias positivas, tivemos irmãos que lutaram por nós, para estarmos tão pouco melhores, mas tão pouco melhores como estamos hoje. Então, que o orgulho não faça parte do nosso óleo, do nosso sentimento, das nossas ações e dos nossos desejos. Vamos agradecer ao Mestre Jesus pela oportunidade do aprendizado, pelo que o Carlúcio colocou para nós despertar o pensamento, nos despertar as nossas atitudes, agradecer por este momento, agradecer por estarmos aqui aprendendo, estarmos vivenciando esses ensinamentos das obras divinas. E vamos pedir ao Mestre Jesus que abençoe os lares de todas as pessoas aqui presentes, encarnados e desencarnados, que todos possam estar sendo envolvidos nessa energia de aprendizado, de renúncia, de desenvolvimento moral e espiritual, que nos ensina a socializar conosco mesmo e com as pessoas que nos cercam. Vamos agradecer pelas nossas preces, nossas vibrações, chegar a todos os lares, levando aconchego, levando luz, levando esperança, levando serenidade, porque hoje necessitamos muito de serenidade, estamos no 12, 24 horas por dia, precisamos de serenidade, precisamos de suavidade, precisamos de refrigério na mente, precisamos de energias que nos trazem para o centro, para que possamos refletir nas nossas caminhadas. Vamos pedir também, em nome do Mestre Jesus, para todos os nossos irmãos que têm os seus nomes nos livros de prece, para que eles sejam envolvidos em oração, em energias de amor, de paz, de confiança, de fé no Mestre Jesus, que a espiritualidade se faça presente junto a todos eles, auxiliando-os em suas necessidades. Vamos pedir também aos médiuns curadores, aos médicos trabalhadores do plano espiritual, que possam levar medicamento para as águas aqui do centro, dos nossos irmãos em casa, para as nossas casas, para fluidificar as nossas águas, os nossos alimentos, os nossos medicamentos, fluidificar também o ar que respiramos, fluidificar o ambiente do nosso lar, para que seja mais harmônico, para que haja uma união, uma vivência mais energizada no bem. Queremos agradecer pelas energias aqui recebidas e aqui distribuídas para todos nós, encarnados e desencarnados. Que o amor do Mestre Jesus chegue a todos os cantos onde houver irmãos necessitados de auxílio. Que as nossas vibrações, o auxílio da espiritualidade possa chegar a todos, levando o conforto e a paz em nome de Jesus. E em nome de Jesus nós declaramos encerrado o nosso estudo da noite de hoje.